Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é referente à cinemática angular, aula 02. Então, vamos falar de aceleração angular. O que podemos entender como sendo exatamente a aceleração angular? Na verdade, a aceleração angular ela corresponde à razão entre a variação da velocidade angular pelo intervalo de tempo. Então, como podemos ver, a aceleração angular, ou também conhecido como aceleração angular média, é a variação da velocidade angular em função do tempo. Ou seja, sabemos que variação da velocidade angular é a velocidade angular final menos a velocidade angular inicial, e sabemos que a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, ao fazermos exatamente essa relação da variação da velocidade angular pelo intervalo de tempo, obtemos assim o que nós chamamos da aceleração angular. Então, a aceleração angular ela é responsável em provocar uma variação da velocidade angular durante um determinado intervalo de tempo. Podemos dizer que a aceleração angular no sistema internacional ela tem como unidade o radiano por segundo ao quadrado. Então, radiano por segundo ao quadrado é exatamente a unidade da aceleração angular. Então, se temos a aceleração angular em radiano por segundo ao quadrado, isso significa dizer que a velocidade angular tem que estar em radiano por segundo e o tempo em segundo. Porém, verificamos se a aceleração angular for igual a zero, nós vamos estar diante de um movimento circular uniforme. Ou seja, o que é um movimento circular uniforme? É aquele movimento onde nós sabemos que a velocidade angular ela será o que? Constante, pois nós não temos o que? Aceleração angular. Então significa dizer que o corpo, ele ao realizar o movimento circular, ele vai ter um período constante de movimento e também uma frequência constante de movimento. Logo, podemos dizer que podemos determinar o seu deslocamento angular como sendo deslocamento angular final é igual ao deslocamento angular inicial mais a velocidade angular vezes tempo. Ou seja, essa equação ela determina como podemos determinar a posição angular de um móvel realizando exatamente o movimento circular uniforme. Então, essa é a nossa equação da posição angular em função do tempo para o movimento circular uniforme. Mas se alfa é constante e diferente de zero, olha bem, isso aqui é interessante, hein? Se alfa é constante e diferente de zero, nós vamos estar diante de um movimento circular uniformemente variado. Opa! O que é isso aí? É um movimento onde a velocidade angular ela vai estar aumentando, ela vai estar variando em função de quem? Do tempo, pois agora nós temos uma aceleração. Então nós podemos ter, certo, para o movimento circular uniformemente variado, equações que traduzem o que para nós? Primeiro, uma equação como essa é a equação da velocidade no movimento circular no movimento circular uniformemente variado, onde podemos dizer que a velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração vezes quem? Vezes o tempo. Então, observe algo interessante que com essa equação nós podemos determinar o valor da velocidade angular do corpo em qualquer instante. Podemos também ter uma equação horária da posição angular em função do tempo. Muito bem, olha bem, essa equação, olha só você, é uma equação que nos dá exatamente o que? Nos dá a posição angular do corpo em função de quem? Do tempo. Para quem? Para o movimento circular uniformemente variado, onde temos posição angular final, posição angular inicial, velocidade angular, aceleração angular e o tempo. Também podemos ter uma equação para calcular ou a velocidade angular, ou a aceleração angular, ou deslocamento angular, sem necessitar do tempo. Então vocês observam que as equações que nós temos aqui são equações que regem exatamente quem? O movimento circular uniformemente variado, em função de quem, amigos? Em função da posição angular, em função da velocidade angular e em função de quem? Da aceleração angular. Então, isto aqui são grandezas que estão relacionadas, sim, com quem? Com o nosso movimento circular. Vamos dizer que a taxa da variação da velocidade angular é a mesma para todas as posições. No caso, é a chamada aceleração angular. Ou seja, eu posso também dizer que a nossa aceleração angular ela corresponde à derivada
da velocidade angular em função do tempo, ou podemos dizer que a aceleração corresponde à segunda derivada da posição angular em função do tempo. Então, esta aqui é uma equação com a qual nós podemos definir a aceleração angular através de quê? Através da função derivada. Então, vamos ver uma aplicação. Um CD gira do repouso até 500 RPM em 5,5 segundos. Qual a aceleração angular suposta constante? Quantas voltas o disco dá em 5,5 segundos? Qual a distância percorrida por um ponto a 6 centímetros do centro nesses 5,5 segundos? Muito bem, olha só, eu vejo então, vamos interpretar bem a questão, eu vejo que eu tenho um CD, onde esse CD ele está girando do repouso. Opa, essa palavra aqui é importante. Se ele está girando do repouso, então eu sei que a sua velocidade angular inicial é igual a zero. E ele gira até atingir uma frequência de 500 rotações por minuto em 5,5 segundos. E eu quero a aceleração angular, supondo que essa aceleração é constante. Então eu já verifico. Se o CD está girando, ele está realizando um movimento circular. Mas que movimento circular? Uniforme ou uniformemente variado? Como o texto nos diz que a aceleração ela é constante, então pronto, eu já sei que esse movimento é um movimento circular uniformemente variado. Então, se é um movimento circular uniformemente variado, eu posso sim usar as equações que correspondem ao movimento circular uniformemente variado. E uma das equações está aqui. Uma das equações que eu posso usar é a equação que me diz que a velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração vezes tempo. Muito bem. Então, eu pergunto, o que é que eu quero mesmo? Aceleração angular. Eu tenho tempo? Tenho 5,5. Eu tenho a velocidade angular inicial? Tenho sim, é zero, pois o CD ele parte do repouso e tem uma velocidade angular final? Não. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar dessa equação muito bem. Olha só, a equação de quem? Da velocidade angular. A equação da velocidade angular me diz o quê? Que a velocidade angular é igual a quem? 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência. A frequência está em RPM. Vou transformar ela para Hertz. Vou pegar 500 e dividir por quanto? Por 60. Ao fazer essas contas, eu encontro uma velocidade angular final de 52,36 radianos por segundo. Então agora que eu tenho a velocidade angular final, eu posso dizer 52,36 é igual a zero mais alfa vezes 5,5. E dessa forma, amigos, olha que beleza. Eu encontro então uma aceleração angular de 9,5 radiano por segundo ao quadrado. Então aqui está, olha só, exatamente a velocidade angular do nosso corpo, exatamente nesse movimento circular uniformemente variado. Mas ele também pede quantas voltas o disco deu ou ele realizou em 5,5 segundos. Então vamos fazer uma coisa. Se eu quero saber quantas voltas esse disco ele realizou, eu vou calcular então o seu deslocamento angular final. Porque se eu tiver o deslocamento angular final dele, eu posso simplesmente o que? Verificar quantas voltas ele realizou. Pois eu sei, na verdade, o que? Que a cada uma volta, vamos lembrar, eu tenho um deslocamento angular de quanto? De 2π radiano. Então eu posso chegar para você e dizer, se esse movimento, nós já havíamos falado, é um movimento circular uniformemente variado, eu posso dizer que o deslocamento angular final é igual ao deslocamento angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo mais 1/2 de aceleração angular vezes o tempo ao quadrado. Eu posso usar essa equação? Sim, mas eu também poderia usar outra equação, é claro, eu também poderia usar a equação que me diz o quê? Que a velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais 2 vezes alfa vezes o deslocamento angular. Mas vamos usar essa equação aqui, certo? Eu peço para você que está assistindo nossa aula, utilize a outra equação do movimento circular uniformemente variado, que é uma equação que não depende do tempo e calcule assim o que? O deslocamento angular. Façam isso, vocês vão ver que a resposta vai ser exatamente a mesma. Então vamos ver? Deslocamento angular final é o que eu quero, deslocamento angular inicial zero, velocidade angular inicial zero, 1/2 da
aceleração angular que eu tenho, 9,5 vezes o tempo ao quadrado. E aí, ao fazer essas contas, eu encontro um deslocamento de 143,7 radiano por radiano. Então, se esse é o meu deslocamento, eu vou verificar que, tendo esse deslocamento, eu posso agora simplesmente dizer, ó, se 2π, certo? Se 2π corresponde exatamente a uma volta, então eu posso dizer 2π radiano eu dou uma volta, 143,7 radiano eu vou corresponder a quantas voltas? E aí eu encontro um total de 22,9 voltas. Então essa aqui, ó, é aproximadamente, certo, a quantidade de voltas realizada por esse disco para um tempo de quanto? De 5,5 segundos. Muito bem. Mas aí eu quero saber qual a distância percorrida por um ponto que se encontra a 6 centímetros do centro. Então, se eu quero saber o deslocamento, a distância percorrida por um ponto que está a 6 centímetros do centro do disco, eu posso dizer, se eu quero a distância percorrida, eu quero o deslocamento escalar. Vamos lembrar, olha só, da aula 1 de cinemática angular. Então, ó, se você não lembra, então, por favor, dá uma olhada na nossa aula 1. E nós vimos que o deslocamento escalar é igual ao raio vezes deslocamento angular. Então, o raio eu tenho, sim, nós temos um raio de 6 centímetros, corresponde a 0,06 metros, e eu tenho um deslocamento angular que foi de quanto? 143,7 radiano. Ao multiplicar o raio vezes esse deslocamento, eu encontro quanto? 8,62 metros. Então, aqui está, na verdade, uma aplicação, certo? Que envolve exatamente o que, amigos? As grandezas referentes a quem? Ao movimento circular uniformemente variado e as suas equações, perfeito? Então, ó, muito interessante essa questão para que a gente entenda como podemos fazer a aplicação das questões que envolvem o movimento circular uniformemente. Então, vamos falar agora da aceleração tangencial e centrípeta. Sabemos que a posição escalar é igual ao raio vezes a posição angular. Sabemos que a velocidade escalar é igual ao raio vezes a velocidade angular. Então imagine você que eu tenho um corpo e esse corpo está realizando exatamente um movimento, ó, nessa trajetória circular, com essa velocidade que é a velocidade escalar. Eu posso dizer que, olha bem, se essa velocidade ela estiver variando em seu módulo, significa dizer o quê? Que existe uma aceleração responsável em fazer essa velocidade escalar variar o seu módulo. Opa, o que é variar o seu módulo? Variar o seu módulo é variar a sua intensidade. Então, se essa velocidade, olha bem, essa velocidade escalar a qual esse corpo está realizando esse movimento está mudando, está se alterando com o tempo, eu posso dizer que existe uma aceleração responsável por isso. E a aceleração responsável por isso é a chamada aceleração tangencial. Então, olha só você, o que é aceleração tangencial? É aquela aceleração que ela é responsável pela variação do módulo, ó, da velocidade escalar, da velocidade vetorial ao longo de toda a trajetória circular. Então, se o corpo tem exatamente o módulo dessa velocidade variando com o tempo, nós podemos dizer que responsável por essa variação é... Então, a aceleração tangencial, ela corresponde à grandeza responsável em promover a variação do módulo do vetor velocidade em todo o movimento circular. Então, eu posso dizer que a aceleração tangencial ela vai ser a derivada da velocidade em função do tempo, ou simplesmente igual a r vezes a derivada da velocidade angular em função do tempo. Nós sabemos que a derivada da velocidade angular em função do tempo é a aceleração angular. Então, assim, olha que interessante, eu posso dizer que a aceleração tangencial ela pode ser calculada como sendo o raio vezes a aceleração angular. Então, se nós queremos determinar o que eu chamo da aceleração tangencial, eu posso dizer que a aceleração tangencial vai ser igual a quem? Ao raio vezes a aceleração angular. E quem é a aceleração centrípeta? Nós observamos que a aceleração centrípeta é sim a aceleração que ela tem como finalidade provocar a variação da direção e do sentido do vetor velocidade.
Então, sempre que eu falar da aceleração centrípeta, nós vamos dizer o quê? Que a aceleração centrípeta é ela que promove a mudança da direção e do sentido do vetor. Então, se ela promove a variação da direção e do sentido do vetor, eu vou observar o quê? Olha que interessante. Eu só tenho aceleração centrípeta, amigos, em movimento circular. Então, eu posso dizer que eu só tenho aceleração centrípeta no movimento circular, pois só no movimento circular que esse vetor velocidade ele vai alterar quem? A sua direção e seu sentido. Nós sabemos que a aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Como eu sei que a velocidade escalar é igual a r vezes ômega, então r vezes ômega ao quadrado sobre r me diz que a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, a partir dessa análise, nós podemos observar que quando nós temos um movimento circular, o movimento circular ele é composto de duas acelerações, ou seja, a aceleração tangencial e a nossa aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração tangencial ela é responsável na variação do módulo do vetor velocidade e a aceleração centrípeta ela é responsável pela variação da direção e do sentido do vetor velocidade. Perfeito? Então podemos agora falar da energia cinética de rotação. Muito bem, o que é energia cinética rotacional ou energia cinética de rotação? A energia cinética de um corpo rígido que gira em torno de um eixo fixo é a soma das energias cinéticas das partículas individuais que constituem o corpo para a iésima partícula de massa MI e velocidade VI. Ou seja, vamos verificar o que? Primeiro ponto, a energia cinética, amigos, é uma energia que ela está relacionada diretamente com o quê? Com a velocidade do corpo. Então, se um corpo ele tem velocidade, eu posso dizer que ele possui o que nós chamamos de quê? De uma energia cinética. Então, nós sabemos que a energia cinética de um corpo ela é igual a 1/2 de mVi ao quadrado, ou seja, essa aqui é a energia cinética de um corpo. Mas como nós estamos falando de um corpo rígido, nós estamos falando de um corpo onde as suas dimensões elas são o que consideradas. É um corpo, na verdade, onde eu não posso desprezar o que? As suas dimensões. Eu tenho que levar em conta todas as partículas que compõem esse corpo. Então nós podemos simplesmente dizer o que? Se eu quero calcular a energia cinética de rotação de um corpo, eu vou simplesmente somar a energia cinética de todas as partes do corpo. Então se eu somo a energia cinética de todas as partes do corpo, eu vou ter que o somatório da energia cinética de todas as partes do corpo vai dar 1/2 de mVi ao quadrado. Eu sei que a velocidade ela é igual a quem? Quem é a velocidade? Velocidade escalar do corpo é igual a R vezes ômega. Então essa equação toda fica m r ao quadrado ômega ao quadrado, ou simplesmente 1/2 de quem? Ômega ao quadrado do somatório de mr ao quadrado. Opa! Mas esse mr ao quadrado é uma grandeza muito importante, é o que nós chamamos do momento de inércia. Então o momento de inércia ele exemplifica exatamente essa grandeza, que é uma grandeza que está relacionada com a massa e com o raio r, que é o chamado raio de giro ou raio com que o corpo vai estar tendendo a rotacionar em torno de que? De um determinado eixo. Então nós podemos dizer que o momento de inércia ele é igual a I, que é igual ao somatório de m, r ao quadrado. Então, dessa forma, nós podemos determinar que a energia cinética rotacional de um corpo ela é dada como sendo 1/2 de I ômega ao quadrado. Ou seja, esta equação é a equação que ela nos dá a maneira com a qual nós podemos calcular a energia cinética de um corpo em função tanto do momento de inércia como da sua velocidade angular, que nos diz que I é igual a mr ao quadrado. Ou seja, eu posso dizer que tendo o momento de inércia e tendo a velocidade angular do corpo, eu posso obter a energia cinética rotacional, onde eu vou afirmar que a energia cinética rotacional de um corpo é igual a 1/2 de quem? Da velocidade angular ao quadrado vezes quem? O momento de inércia. Então é através dessa equação que eu posso calcular a energia cinética rotacional de um corpo tendo o seu momento de inércia e tendo exatamente quem? A sua velocidade angular. Então vamos ver uma aplicação para essa situação. Um corpo consiste, tem um corpo que ele é formado por 4 partículas pontuais com massa m, ligados por hastes sem massa.
como na figura ao lado. O sistema gira com velocidade angular em torno do centro do corpo. Determine o momento de inércia do corpo. Então, eu tenho aqui, vamos entender, eu tenho um corpo que é formado por 4 partículas de massa m, onde esse corpo ele está girando em torno desse eixo, olha só. Então eu vou observar o que? Eu quero determinar o momento de inércia do corpo. Ah, muito fácil. O que é o momento de inércia do corpo? O momento de inércia do corpo nós acabamos de ver que ele corresponde a, vamos ver? Olha, o somatório do produto de todas as massas vezes o raio de giro ao quadrado. Muito bem, quem é esse raio de giro? É a distância entre cada corpo e o eixo de rotação. Então você vai observar que eu tenho 4 corpos de mesma massa. Então se eu tenho 4 corpos de mesma massa, eu vou dizer exatamente que a massa do sistema é 4m. Eu vejo que todos os corpos estão à mesma distância do eixo de rotação. Se todos os corpos estão à mesma distância do eixo de rotação, esse é o eixo de rotação. Então essa distância toda é 2a. Essa distância aqui vai ser a. Então A. Então eu vou ter, na verdade, o que? Uma distância total, olha só, igual a quanto a A. A distância entre cada corpo desse, cada partícula desse, o eixo de rotação. Logo, o momento de inércia vai ser I, que vai ser 4m, a soma das massas, vezes a distância dos corpos até o eixo, que vai ser A. Então eu tenho que o momento de inércia é igual a 4m ao quadrado. Muito simples, hein? Mas vamos então calcular agora a energia cinética de rotação do corpo. A energia cinética de rotação do corpo é igual a 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Muito fácil, o momento de inércia a gente já tem 4m ao quadrado. 4m de A ao quadrado vezes quem? A velocidade angular. Então esta aqui ó, é exatamente o que? A velocidade angular desse sistema. Perfeito? Então aqui nós temos mais uma aplicação das equações que refere-se aqui ao movimento circular e, nesse caso agora, para o que? Para um corpo rígido. Perfeito? Então,